Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Um imóvel que era para ser a alegria da família vira um verdadeiro pesadelo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aqui, gente, a questão de herança é o que eu mais recebo no escritório. Então, tem muitas histórias sobre isso. Talvez você vá se identificar com essa. Se não for com essa, assista um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que está acontecendo aí. E assim, muita gente, né? O pessoal vai lá, compra um imóvel, vou dar um exemplo aqui de uma casa na praia, né? Um apartamento na praia, que é o mais comum que acontece. O pessoal tem bastante apartamento na praia, ou uma chácara no interior aí, que a família toda usava para veraneio, passava Natal, Ano Novo, família toda reunida. Mas a gente sabe que, infelizmente, os nossos velhinhos vão ficando velhinhos, adoecem e partem daqui para melhor. E aí com isso é que começa, né, o entreveiro ali entre os irmãos, entre aquele tio, aquela tia ou aquele primo que só quer costicar as coisas e acha que ele tem parte e tal. E então começa uma briga. Uma briga que dentro de um imóvel, né, que deveria ser algo bom para a família, algo que, né, continuasse ali a história da família, honrasse, né, a pessoa que comprou aquele imóvel e na realidade tudo isso se torna um verdadeiro pesadelo. Então, uma situação muito delicada, né? Porque principalmente quando a gente fala em imóveis de veraneio, uma chácara ou um apartamento na praia, que são na realidade custos, né, que a gente tem. E então o apartamento tem que ser pago IPTU, tem que fazer manutenção, maresia, não sei o que. A chácara tem que mandar carpir, tem que, né, ter um caseiro. Se tiver um cachorro, tem que tratar do cachorro. E aí essas coisinhas vão começando a dar problema. Mas além disso, né, a documentação desses imóveis também podem ensejar problemas, ensejar discussões entre herdeiros, entre pessoas daquela família que toda a vida foram unidos ali dentro, né? Passaram inúmeras datas festivas e aí começam a ter problemas, porque para fazer um inventário é caro, aí um tem dinheiro, o outro não tem, e toda essa situação vai gerando desconfortos, né? E fora as manutenções que tem, etc. E um quer vender, o outro não quer, então tudo isso é muito delicado, né? E quando a gente está falando de um imóvel familiar que vem de várias gerações, as pessoas não conseguem muitas vezes se entender em relação àquilo. E aí, se o imóvel ele está sem matrícula e irregular, gera uma situação pior. Se o imóvel tem a matrícula, tal, um quer vender, o outro não quer, aí entra com um processo para venda judicial. Então tudo isso acaba, né, desvalorizando o patrimônio, né, a própria briga, o próprio entrever ali criado entre os irmãos e, enfim, familiares, porque às vezes não é só entre irmãos, né, às vezes é uma família contra outra. E então tudo isso acaba acontecendo, um não tem dinheiro para comprar parte do outro e o imóvel acaba ficando lá, jogado, o pessoal não paga os impostos e daqui a pouco totalmente desvalorizado, né? Já não se consegue mais vender, alguém acaba invadindo ali, aí é um problema maior ainda, né? E então tem que ficar muito consciente, né, dessas coisas antes de começar uma briga efetivamente sobre isso, né? Sentar para conversar, pode ser, né, com um advogado, com alguém da confiança, para que ajude a desenvolver toda a regularização dessa questão. Né? Talvez, se não tiver o dinheiro total, fazer um planejamento para que seja feito um inventário, para que seja feito uma uso capião, ou até dividir mesmo, se for possível. Né? A gente está falando de um terreno, de uma chácara, um sítio, às vezes dá para dividir e cada um ficar com um pedaço ali. Então tem várias situações que a gente consegue chegar a um bom senso, né? Se vai se fazer uma venda daquele apartamento na praia, por exemplo, se for fazer, se um não quer
O que a gente precisa entender é o seguinte: eu não sou obrigado a ser dono de um imóvel junto com quem eu não quero. Então, a lei garante isso, né? E se eu não quiser e a outra pessoa quiser manter aquele apartamento, ou ela compra a minha parte, ou vai ser vendido judicial. E se for vendido judicial, tem uma desvalorização aí de 50% do imóvel, pode ser vendido em leilão. Então, a gente sabe que venda em leilão hoje em dia de imóveis é muito vantajoso para quem está comprando, mas é uma desvantagem gigantesca para quem está perdendo esse imóvel, né? Então não adianta ter essa briga, porque todo mundo vai sair perdendo. Tanto eu que quero vender, tanto a pessoa que não quer vender. Então tem que ter essa consciência, né? Chegar num denominador comum, consultar alguém que seja realmente entendido dessa área para ver qual é a melhor solução ali para aquele imóvel de família. Então o recado de hoje é esse, para que, né, se tenha um bom senso ao se decidir, ao se tomar uma decisão por manter ou não manter, regularizar ou não, fazer um inventário ou não de um imóvel que venha de família. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.